Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. O drill tá começando a virar mainstream aqui no Brasil nesses últimos anos, mas ele já existe e é reconhecido mundialmente há muito tempo. Drill é um dos gêneros mais sombrios que tem no rap, por simplesmente falar da pura violência das ruas. Então, vamos entender o que é realmente drill hoje e de onde ele vem. A lot of people call you the godfather of drill. How do you feel about that? I am. It's real. Can you say it again? I am. It's real. I'm the godfather. You know that, man. I'm the founder, man. I started. We all know that, though, man. The whole wide world know that, man. The whole world. Everybody. Paris, London, Japan, China, USA. Pra gente conhecer a história do drill, primeiro a gente precisa entender o que a palavra drill significa no contexto do rap em si. Quem colocou essa palavra e deu origem à gíria drill foi um rapper chamado Pac-Man, um rapper de Chicago, isso por volta de 2010. Inclusive, que descanse em paz, porque, logicamente, o Pac-Man era um gangsta que tava todo nesse contexto de violência, e ele usou esse termo drill na música It's a Drill pra se referir a acabar com seus inimigos, e é daí que surge a gíria drill, usada exatamente dessa forma, uma forma para dizer que você matou ou vai matar seu inimigo. E isso é importante para todo o contexto da história do drill. E não, o Pac-Man, ele não fazia o que a gente chama de drill rap, ele só criou a gíria. E bom, isso faz sentido para aquela época, porque ele era do sul de Chicago, e o estilo drill é um reflexo nada mais nada menos do que a cidade de Chicago era naquele tempo. Chicago é uma cidade do estado do Illinois, lá nos Estados Unidos, que também é chamada de Chirac, um apelido carinhoso das pessoas que moram lá, porque ela por muitos anos, principalmente nessa época aqui, entre 2010 e 2011, foi considerada a cidade mais perigosa dos Estados Unidos, tão perigosa que chegou a ser comparada com o Iraque. Tiroteios, corpos, guerras de gangue e guerras de gangue com a polícia, isso era uma coisa normal, era o cotidiano, e por isso, o drill nasce nesse contexto, e ele é um estilo que nasce para falar exatamente disso. We began with the violence in Chicago, which was fueled by the city's gun epidemic. It continues to surge each year. More than 2,000 people have been shot this year in the Windy City. Over 400 died. So why do you need guns with that much firepower? Protection. Exactly. It's dangerous out here. We ain't with this gun. I'm just doing it for survival, bro, until I can put my family and myself in a better predicament to where I need to be. We just trying to keep ourselves protected. O drill teve toda uma evolução musical. Ele nasce como um subgênero do trap. Inclusive, você vai perceber as semelhanças das batidas e dos flows aqui no início. Um dos primeiros rappers que a gente considera como drill foi o King Lu, com músicas como What the Mouth Do e Too Cool, lançadas lá em 2011. Nessa época, vários rappers que estavam caminhando no drill surgiram também, como Chief Keef, Lil Uzi, Boss U, Fred Santana, Lil Durk e tantos outros nesse tempo. Eles estavam criando a cena deles, cantando sobre a realidade e chocando muita gente. As pessoas não tinham visto esse gangsta rap sendo cantado dessa forma até agora. Eram letras que aconteciam ali, ao vivo. Algo como, saiu uma notícia agora que uma pessoa morreu nesse fim de semana, e 2 dias depois, um rapper estava soltando uma música, falando exatamente como isso aconteceu e como ele fez isso. Era a realidade, da forma mais crua possível. Então, entende por que isso chamou a atenção? Chicago é uma cidade que, na época, a violência só aumentava e os rappers que moravam lá tinham cada vez mais coisas pra falar, mas o drill explodiu de verdade, com um nome específico em uma música também específica. Com certeza, a música mais importante da história do drill é Love Sosa do Chief Keef.
Isso é 2012, e o jeito que o Chief Keef fazia o som mudou completamente a visão de todo mundo para o estilo, e também chamou a atenção do mundo todo para ele. Apesar de nem todo mundo considerar essa música drill naquela época, porque entende que tem toda essa coisa da evolução, a batida soa até mesmo um pouco como trap, porque, enfim, era também. É uma mistura de sonoridade, então essa foi provavelmente a primeira música de trap e de drill ao mesmo tempo que eu escutei na minha vida. O Keef começou a expandir muito tudo isso quando ele assinou com a gravadora Interscope e também, em 2013, apareceu no álbum Mises do Kanye West, lançando um dos melhores refrões do álbum. Então, ele foi o primeiro artista de drill a crescer realmente, enquanto esses rappers, o Keef, o Reezy, o Dierbo, o Lil Durk, eles estavam fazendo toda essa cena lá nos Estados Unidos. Com a influência deles, uma cena começou a crescer lá em UK também, o que é muito conhecido hoje em dia por causa do K-Drill, com artistas como Central C, isso pro mundo todo. Mas já naquela época, o grime era o gênero principal do rap, e o drill veio como alternativa também, principalmente também para artistas que estavam fazendo grime. Por isso tem vários artistas que, principalmente lá no começo da cena, 2012, 2013, faziam os dois. E por isso, você consegue diferenciar o drill de UK do drill americano facilmente, só escutando o beat. A maioria dos beats dos Estados Unidos, ainda mais quando a cena estava começando, sempre era algo muito sombrio, um instrumental que, se você tirar a bateria, fica perfeito para pôr num filme de terror, e é exatamente essa sensação que eles querem te dar na música, já que eles falam de assuntos tão pesados. E já os UK, principalmente no início também, eles eram muito influenciados pelo grime, então era até que mais rápido em si. O drill se tornou algo gigante lá em UK, e a evolução foi tanta, que virou o principal estilo de rap lá. A gente pode citar algumas diferenças e similaridades também, falando não especificamente da música, mas sim da cultura drill, isso nos dois países. Por exemplo, o drill de UK começou muito a formar grupos. Hoje em dia, não é tanto mais assim, mas no começo da cena, quase que só tinha grupos, como os Harlem Spartans, o 1011 e vários outros. Telling me more, copy your skanks. 300 now, 294 for the 6 that's locked in pen. You want smoke my back up, my shank on violence, I move psychotic. And this gang on so man copy it. In the sex, 3 man swerving off. 3 boogie bando, we got burned off. Whenever we get burned. O drill em UK se encaixou também muito porque existem muitas guerras de gangue lá, coisas que não são tão mostradas pela mídia, principalmente porque eles tentam deixar tudo isso por baixo dos panos. As leis são muito diferentes lá, e aparecer portando uma arma num videoclipe é o bastante pra te jogar na cadeia. Você já se perguntou por que vários artistas de drill usam balaclava nos clipes e uns nem têm a identidade verdadeira e revelada? Então, não é somente por estética não, é por todo esse contexto. As gangues em UK e as violências lá também são muito reais, e elas estão envolvidas em coisas comparáveis à de Chicago. Não ficam pra trás nesse quesito não, tanto que toda hora o governo tenta acabar com a cena drill lá em UK, derrubando videoclipes e fazendo de tudo pra prender os artistas. Every day as if it was a normal lifestyle, so as I got older, like, I was stupid. I kind of wanted to be a part of it because it was the only life that was shown to me, that was glamorized to me. Brixton bully, slide with a body, man hold 2 from the woody. 3-0 got nicked for Mazza, now he's doing life in the slammer. I'm a family guy like Stu, but I still gotta do it like Mac from Shaw. I was on the island like Nelson Mandela. Show you my strip, get my whip, let's go on a drive. Things that I did to me. Uma coisa que aconteceu nesse meio tempo, principalmente lá nos Estados Unidos, foi que o drill, ele deu uma certa caída. A cena existia, mas não era tão mais falada assim, pelo menos no mainstream. De 2015 pra frente, foi assim. Até a chegada de um cara chamado Pop Smoke. A gente não podia deixar de citar a lenda Wu aqui. E é por isso que o Pop Smoke é tão essencial e tão importante para o drill como um todo. Ele aparece numa hora que o drill não era tão falado no mainstream assim. Ele existia, a cena tava ali, mas no mainstream, no mundo todo, ele não era tão lembrado. E o Pop Smoke, ele pega o drill e coloca em outro patamar de novo, quase fazendo o que o Chief Keef fez lá em 2013, entende? Ele fez isso em 2019 e 2020. Então, ele foi realmente muito importante pro drill. Baby, welcome to the party. Bitch, I'm a dud. Get me lit. Gun around. I smoke. They know I'm wildin'. If I'm on the island, I'm snatching the cell. Already got locked. The night is...
Vários outros artistas nesse tempo aqui começaram a explodir também, como o próprio King Von, que não tem como falar de drill e não citar ele também, porque ele revolucionou toda a lírica no drill. O jeito que ele cantava e escrevia histórias é completamente único na cena. E bom, tanto que hoje ele é muito copiado. E eu tenho plena noção que o K-Drill não é tão conhecido assim pelas pessoas que não consomem o gênero drill frequentemente. E é por isso que é importantíssimo citar um artista aqui, chamado Central C. Ele não faz parte desse mundo de gangue, de guerra e esse tipo de coisa. Ele só faz música. E foi muito bem aceito por toda a cena do país. E se tornou um dos maiores artistas de drill da história de UK. Eu acho que eu já posso falar isso. Ele colocou o K-Drill pra ser ouvido no mundo todo. E não só nessa nossa bolha que escuta rap em específico. Doja explodiu pro mundo todo. E agora, ele tá fazendo conexões com os artistas de drill lá dos Estados Unidos. E vai rolar feat. Somebody told Doja Cat that I'm trying to indulge in that. And my great tracksuit, see the shit. They're talking shit and it made me sick. I said fuck school and it made me rich. We did so crack on it. E bom, a gente não tem como fechar esse vídeo aqui sem falar do drill aqui no Brasil, né? Que já tem um tempo que a cena existe, mas só tá sendo reconhecida agora, principalmente pelo mainstream. Mas há 6 anos atrás, já tinha gente aqui no Brasil fazendo drill, e o nome desse cara é Vandal. Muita gente parece ignorar isso, e eu não sei porquê, mas esse cara é muito importante pra nossa cena, e tem que ser lembrado sim. E bom, tem vários nomes que deram a cara pro nosso drill. Um deles foi o Leal, que foi com certeza um dos nomes que popularizou o drill aqui no Brasil, e é um dos meus favoritos também. Mas ao longo dos anos, foram surgindo vários nomes também, que consolidaram a cena aqui no Brasil, que na minha opinião, a cena do Brasil tá consolidada sim, só precisa de mais atenção do público. Tem vários artistas fazendo um drill bom aqui, como Leal primeiramente, Kian, Teus, Big Black, Deshan, Leviano, Major RD, VND e vários outros. Versace, Versace, tudo que ela quer envolve hype. Tudo que eles veem minha Nike. Vida resumida em fazer dinheiro. Agora eu vou acender meu back. Ela adora o som, então shake, shake. Na minha firma ninguém parece o rei. Sou Sajuno, Deus é brabo no drill. Crime rola normalmente no Rio. Essa merda cê não viu no Brasil. Gostou do meu disfarçado? Maloqueiro anda sempre gingado. Daqueles que deixa seu pai puto. É parente de quem? Se tu não se sustenta, não peita meu bonde. Agora eu tô no Chile. Fudendo putas no pique Mirella. Tem uns manos com Wi-Fi na canela. Tem uns manos que tão vendendo pau. Ser menor contando maló num prédio bolado. Trapa da loja. Uns estão fazendo drill há mais tempo, outros estão fazendo há menos, mas uma coisa é certa, tem vários nomes importantes aqui no drill BR também. E o drill é uma coisa louca, né? É um gênero que passou pelo mundo todo. Tem cenas fortes em todo o mundo, em vários países da Europa também, como Itália, França, enfim. E tudo isso porque, lá em Chicago, em 2010, a violência era uma coisa absurda, e os artistas queriam falar sobre isso. That's how we gotta live, bro. You think this shit's sweet? You let me ask you: is it how you gotta live, or is it how you wanna live? Is it how you gotta live, bro? I don't wanna live like this. Why you think I'm rapping and trying to get the fuck out of here? I don't wanna live like this, but this how I find. Fala aí, eu sou o Vitruviano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição e um comentário para me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui, todos os meus contatos vão estar aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima.